Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Uma boa noite a você que está, neste momento, se ligando com a nossa página, com o nosso canal. Seja bem-vindo, você, meu irmão, minha irmã, você que nos visita pela primeira vez, a todos vocês. Que a paz, o amor, a luz do nosso divino amigo, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja em nossos corações. Estamos felizes por mais um encontro com a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, através do culto do Evangelho no lar. E como nós ouvimos na mensagem da música, a voz do Mestre fala em nossos corações. Por isso, é motivo de muita alegria, de muita esperança, confiança nessas equipes, nessas falanges de espíritos que vêm
em nome de Deus, em nome de Jesus, nos auxiliar. Quando nós começamos a preparar o ambiente do culto do Evangelho, muitos espíritos que estão nos acompanhando em nossa jornada evolutiva se fazem presentes para dar um suporte espiritual, psíquico, sustentando o ambiente, nos ajudando a manter o coração e o pensamento em sintonia com a voz do nosso Mestre Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, caros internautas, aproveitemos bem esses momentos na companhia desses trabalhadores da seara de Jesus. Lembrando que poderemos deixar uma vasilha com água. Pode ser um copo, pode ser uma jarra. Esta água será fluidificada pelos bons espíritos. Aquele remédio, aquele medicamento que nós necessitamos, seja na nossa área do campo físico ou do campo espiritual. Eles conhecem as nossas necessidades. E vamos então confiar, pedindo a Jesus, pedindo a Deus, que possa trazer os benefícios por acréscimo de misericórdia. Vamos então fazer a nossa prece, confiantes nesses que estão ao nosso lado, especialmente agora, se fazem mais constante a atuação dessa espiritualidade amiga. Mentalizando nosso Mestre e Senhor, irradiando as luzes, irradiando o magnetismo confortador e renovador para todas as energias, lembrando de suas palavras: tudo o que pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. Senhor, aqui estamos, amparados pelos teus missionários, confiantes nestas energias que descem sobre nós, nesses fluidos transformadores para a renovação do nosso estado psíquico, espiritual, e que irá se refletir em nosso campo físico, no corpo, que é o nosso instrumento de trabalho aqui na Terra, Senhor. Por isso, a nossa alegria, a nossa esperança, a certeza de que estaremos alimentando-nos de tudo aquilo que seja necessário, conforme a permissão da providência divina. Obrigado, Senhor. Que esta paz permaneça junto de cada um de nós, encarnados, também nossos irmãos desencarnados. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja.
iniciaremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 18, no item 10. Muito se pedirá a quem muito recebeu. O servo que souber a vontade do seu Senhor e que, mesmo assim, não estiver pronto e não tiver feito o que o seu Senhor queira dele, este servo será rudemente castigado. Mas aquele que não souber da sua vontade e que fizer coisas dignas de castigo, este será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e se cobrará mais daquele a quem foi confiado mais coisas. Vou pedir permissão para me fazer uma ação aqui que sempre eu estou esquecendo. Item 11. Esta passagem está no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Item 11. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem possam ver, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram essas palavras e lhe perguntaram: por acaso nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecados. Mas agora vocês dizem que vocês veem, e é por isso que o seu pecado permanece em vocês. Esta passagem está no Evangelho de São João, capítulo 9, versículos de 39 a 41. Item 12. Palavras de Allan Kardec. Essas máximas encontram sua aplicação principalmente no ensinamento dos espíritos. Qualquer um que conheça os preceitos do Cristo certamente é culpado quando não os praticar. Mas, além do fato de que o Evangelho que os contém só ter sido divulgado nas seitas cristãs, dentre estas seitas, quantas pessoas não o leem? E entre as que leem, quantas dessas pessoas não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a grande maioria. O ensinamento dos espíritos que reproduz essas máximas sob diferentes formas
que as desenvolve e as comenta para colocá-las ao alcance de todos, tem de particular o fato de que não está circunscrito e cada pessoa, letrada ou iletrada, crente ou incrédula, cristã ou não, pode receber esse ensinamento, já que os Espíritos se comunicam por toda a parte. Entre aquelas que o recebem, diretamente ou por intermédio de outra pessoa, nenhuma pode alegar ignorância. Não pode se desculpar, nem pela falta de instrução, nem pela dificuldade do sentido alegórico. Portanto, a pessoa que não aproveita essas máximas para se melhorar, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que seu coração fique sensibilizado, que não se torna nem menos vã, nem menos orgulhosa, nem menos egoísta, nem menos apegada aos bens materiais, nem melhor para com seu próximo, então esta pessoa é tão mais culpada quanto mais meios de conhecer a verdade ela teve. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis por se persistirem no mal, porque muitas vezes eles escrevem sua própria condenação. E por quê? Se não estivessem cegos pelo orgulho, eles então reconheceriam que é para eles que os espíritos estão se dirigindo. Mas, em vez de tomarem para si as lições que eles escrevem ou que veem serem escritas, seu único pensamento é o de aplicar essas comunicações aos outros, confirmando assim estas palavras de Jesus. Vocês enxergam um cisco no olho do vizinho e não enxergam a trave que está no próprio olho. Indicação do capítulo 10, no item 9. Por este outro preceito, se vocês fossem cegos, então não teriam pecados, Jesus entende que a culpabilidade é proporcional aos conhecimentos que a pessoa tenha. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e que de fato eram, a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. É o mesmo o que acontece hoje. Desta maneira, aos espíritas será pedido bastante, porque eles receberam muito, mas também àqueles que tiverem aproveitado, muito será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos se algo há
que possa lhe interessar. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que ele proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Estamos vendo aí uma lição que nós precisamos refletir constantemente. Nós, estudantes da doutrina espírita, nós, conhecedores do Evangelho de Jesus, temos uma grande responsabilidade. O Evangelho de Jesus, em seu conteúdo, é para nós um tesouro espiritual que nós não sabemos calcular a importância. Geralmente, quando nós começamos a estudar alguma parte do Evangelho, buscamos sintonizar justamente com algo que nós estamos carregando no nosso mundo íntimo, em um conflito existencial. Geralmente, quando nós ouvimos a palavra esclarecedora do Mestre, algo movimenta em nós, justamente como se fosse uma ferida carente de cicatrização. E então, como estudantes dessas máximas, nós precisamos de entender que essas feridas, esses conflitos que nós carregamos conosco, têm uma razão de ser, e é justamente a necessidade de compreender e de praticar a mensagem da Boa Nova. A Boa Nova que é a boa notícia que Jesus veio trazer à humanidade, a todos nós. Jesus vem revelar as leis do mundo espiritual e que está sempre atuante no nosso dia a dia, como encarnados. Por isso nós temos essa necessidade. Quando Jesus mostra a esses fariseus: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecados, é justamente mostrando a eles. Porque aquele que é conhecedor, a própria consciência já vai trazer uma alerta. Seja no momento em que surgir a oportunidade do exercício da lição, ou seja, no despertar da consciência na pátria espiritual. Vamos observar quando nós somos procurados por algum companheiro do dia a dia, algum irmão que vem bater a nossa porta e que nós, às vezes, não temos aquela sensibilidade de pelo menos ouvir as necessidades daquele irmão, porque muitas vezes nós estamos voltados somente para o pedido de ajuda material.
Mas muitos irmãos que se aproximam de nós, eles trazem consigo grande carência de serem ouvidos. Então, esses que vêm nos pedir uma ajuda para matar a sua fome, para medicar uma doença, muitas vezes eles têm uma necessidade de serem ouvidos, para se sentirem que não estão esquecidos, que não estão isolados. E quando nós temos esse deslize de não observar neste irmão, nesta pessoa que nos procura, um filho de Deus, como nós então estamos deixando de colocar em prática os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Porque no Evangelho tudo que nós aprendemos é fazer aos outros aquilo que nós desejamos que os outros nos façam. Ou melhor, nos colocar na posição da outra pessoa para percebermos o que nós gostaríamos de receber, caso fôssemos nós os necessitados daquele momento. Não é? E quem pode nos garantir se nós já não tivemos no passado uma condição assim? Ou no futuro, se nós não teremos essa necessidade? Não é isso? E então, Allan Kardec nos chama a atenção. Porque quem conhece o Evangelho de Jesus, todo aquele que se aproxima de Jesus através destas lições, desse conteúdo moral, jamais é a mesma pessoa de antes. Jamais. Porque é uma semente que é lançada numa terra do coração. De alguma forma, a semente vai ficar instalada nesse terreno. Às vezes, pode demorar algum tempo para que essa semente possa brotar. Porque os cuidados com as coisas da matéria, do mundo transitório, do mundo físico, às vezes nos tira desse objetivo de cultivar a semente do Evangelho, a semente da Boa Nova, dos ensinos de Jesus. Mas pode demorar algum tempo. Mas mais cedo ou mais tarde, ela vai germinar. E então é onde nós vamos perceber quanto tempo nós perdemos. Não é? E então, quando Allan Kardec fala que a pessoa que teve a notícia, teve estas lições, seja o próprio médium recebendo as orientações dos espíritos, ou seja, ouvindo a mensagem através de outras pessoas, ela está na responsabilidade de fazer com que esta palavra, este esclarecimento, possa fazer a produção de boas obras, que é o objetivo do nosso aprendizado na seara do Cristo. Não é? E então Kardec diz para nós aí, a pessoa que não aproveita essas máximas para se melhorar,
Muitas vezes nós admiramos as frases, as máximas do Cristo. Muitas vezes nós ficamos embevecidos com o alcance das palavras quando Jesus direciona aos nossos corações um chamado, um alerta. Mas não, então nós precisamos de entender que essas palavras têm um objetivo no nosso mundo íntimo. E esse objetivo é justamente o que Kardec está dizendo. Trabalhar o que nós ainda carregamos de orgulho. Todos nós temos uma influência desse mal maior, que é o orgulho. O egoísmo também anda lado a lado com o orgulho. Precisamos de estar atentos, porque são os dois monstros, como diz Emmanuel, que devoram a humanidade, as forças da humanidade. Por isso Kardec está mostrando para nós, se nós ouvimos a palavra de Jesus somente para admirar e não nos tornamos menos orgulhosos, nem menos egoístas, nem menos apegados às coisas materiais, nem melhor para com o nosso próximo, nós então estaremos acarretando para os compromissos com as leis divinas uma dívida. Emmanuel nos esclarece que todo aquele que tem o conhecimento, tem a luz, ele é devedor. Devedor das pessoas, do meio onde ele vive, porque ele tem a responsabilidade de exteriorizar, de compartilhar aquilo que aprendeu. E como é que nós vamos compartilhar essas verdades que nós temos aprendido com o Evangelho, com as lições da doutrina espírita? Como é que nós vamos compartilhar? Principalmente através das ações, da nossa forma de vivenciar os momentos aqui encarnados, fazendo uma reforma interior, procurando transformar aquilo que não é benéfico, aquilo que não é tão construtivo ou aquilo que é somente voltado para os interesses materiais, dando enfoque às lições de vida eterna, que é o que vai ser para nós para sempre. As boas ações, as virtudes que nós aprendemos no Evangelho de Jesus, compartilhando com o nosso próximo aquilo que nós temos de melhor, o nosso carinho, a nossa atenção, o nosso sentimento fraterno. É o que nós poderemos aproveitar enquanto nós estamos aqui, né? E então, cada lição é uma luz. Cada ensinamento é uma semente.
vai depender da nossa boa vontade, do nosso desejo de fazer com que essa semente possa brotar e dar frutos. Uma vez que estamos num patamar de conhecimento que já não podemos negar ignorância. Não temos esse álibi de falar, eu não sabia. Eu não tive oportunidade. Allan Kardec está nos dizendo. Essas comunicações estão em toda parte. Não é? E então, de uma forma tão clara que elas chegam até nós, para não deixar dúvidas. É isso? E então as palavras que Jesus disse aos fariseus, nós devemos estar atentos, porque essas palavras servem para nós. Os fariseus daquela época eram os mais esclarecidos daquela nação. Não é? Porque eles é que divulgavam a palavra da primeira revelação trazida por Moisés e que era passada através das oratórias. Mas eles eram mais repreensíveis, porque estavam na responsabilidade de praticar aqueles ensinamentos. Hoje, nós, como espíritas, como estudantes da doutrina, estamos na mesma condição. Há quem diga de que a maioria dos espíritas que estão envolvidos no movimento espírita traz ainda o fermento dos fariseus. Porque muitos de nós que hoje estamos tentando aproveitar as oportunidades últimas nesse momento de transição planetária, somos aqueles mesmos fariseus da época de Jesus. Muitos de nós. E então a condição é similar. Se fosseis cegos, vocês não teriam pecados, disse Jesus aos fariseus. Nós, conhecedores da doutrina espírita, temos a responsabilidade em nossas mãos. Mas Allan Kardec diz aí, aos espíritas, pois, muito será cobrado. Mas também aqueles que tiverem aproveitado, mais será dado. Olha aí. Mas também aqueles que tiverem aproveitado, muito será dado. Não é isso? E então, está muito claro para nós. É um motivo para nós agradecer. Olha quantas dádivas nós temos recebido. Todos nós temos recebido essas orientações, essas luzes, para não deixar dúvidas e nos tornarmos divulgadores, propagadores das mensagens do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Principalmente através das nossas obras. Não é? E então vamos buscar agora uma outra lição que é extraordinária. Está no livro Segue-me. O livro Segue-me é pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. A lição de hoje é oposições.
Jesus nos traz essas palavras no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Comenta Emmanuel. Imperioso modifiques a própria conceituação em torno do adversário, a fim de que se te apague da mente, em definitivo, o fogo da aversão. Isso porque o suposto ofensor pode ser alguém que age sob a compulsão de grave processo obsessivo. Alguém que se encontra sob o guante da enfermidade e, por isso, inabilitado a comportar-se corretamente. Alguém que experimenta deploráveis enganos e se acomoda na insensatez, que não pode enxergar a vida no ângulo em que a observas. E que nenhum de nós encontre motivos para lhe reprovar o desajuste, porquanto todos nós somos ainda suscetíveis de incorrer em falhas lamentáveis, como sejam cair sob a influência perturbadora de criaturas a quem dediquemos afeições sem o necessário equilíbrio, iludir-nos a nosso próprio respeito, quando não pratiquemos o regime salutar da autocrítica. Entrar em calamitoso desequilíbrio por efeito de capricho momentâneo. Assumir atitudes menos felizes por deficiência de evolução à frente de companheiros em posições mais elevadas que a nossa. Em síntese, para sermos desculpados, é preciso desculpar. Reflitamos na absoluta impropriedade de qualquer ressentimento e recordemos a advertência de Jesus, quando nos recomendou a oração pelos que nos perseguem. O Mestre, na essência, não nos impelia tão só a beneficiar os que nos firam, mas, igualmente, a proteger a sanidade mental do grupo em que fomos chamados a atuar e servir, imunizando os companheiros relativamente ao contágio da mágoa e frustrando a epidemia da queixa, sustentando a tranquilidade e a confiança dos outros, tanto no amparo a eles quanto a nós. Essas palavras de Emmanuel nos faz uma necessária visualização daquilo que nós temos feito. Vemos, primeiramente, ele mostrar que esses que nós julgamos
ser o nosso adversário, ser o nosso opositor, e que às vezes nos ferem, nos magoam, nós precisamos de entender que pode ser que esteja acontecendo algo com eles que nós estamos desinformados. E então, a primeira suposição, que ele esteja no processo obsessivo, que ele esteja agindo por uma influência de entidades perversas. E então, nós temos que categorizá-lo na condição de doente. Doente espiritualmente falando. E vamos fazer também, aproveitando esse raciocínio, quantas vezes nós também já passamos por uma influência grave de obsessão? Se nós pararmos para refletir, muitas vezes. E as pessoas, com certeza, nos toleraram. Às vezes, foram nossos próprios familiares. Às vezes, foram companheiros do dia a dia, do trabalho. E então, é para nós aprendermos a refletir nas outras pessoas da mesma forma em que nós começamos a entender a nossa própria situação. Olha Emmanuel dizendo que se a pessoa está sob o guante da enfermidade, quando nós estamos doentes, alguma coisa que o nosso corpo não consegue agir conforme as forças que nós desejamos, nós estamos num estado mórbido e que afeta diretamente o nosso emocional. O nosso estado emocional fica abalado. Ficamos nervosos, inquietos, ansiosos. Nós vamos para um ambiente, não está bom. Vamos para outro lugar, parece que também não está nos deixando à vontade. Não é assim? É as consequências de uma enfermidade. Então, muitas vezes, esses adversários, esses opositores, estão nessas condições. Inabilitado a comportar-se corretamente. O nosso estado emocional influencia diretamente em nossas atitudes, em nossas ações. E então, voltando àquela frase que nós vimos na lição do Evangelho, quando Allan Kardec lembra as palavras de Jesus: vede um cisco que está no olho do vosso próximo, mas não vedes a trave que está no vosso. Olha, fazendo a luz aí para nós. É a mesma situação. Então, nós não podemos deixar passar uma lição como essa. Esta lição é parte constante do nosso dia a dia. Não é? Agora, Emmanuel volta para nós mesmos. Olha aí. Nenhum de nós encontre motivos para lhe reprovar o desajuste. Reprovar o desajuste do nosso adversário. Por quê? Todos nós somos suscetíveis, estamos sujeitos, não é? A cometer as mesmas falhas. Não é? Então ele dá exemplos aqui. Nós sermos influenciados numa ação perturbadora de criaturas a quem nós dedicamos grande afeição. Então, essa afeição que nós temos para com aquela pessoa, às vezes
tira de nós a visão daquilo que não está sendo benéfico nas nossas atitudes, por influência dessas pessoas, não é? E Emmanuel diz ainda, de nós nos iludirmos ao nosso próprio respeito, quando não pratiquemos o regime salutar. Olha como ele classifica essa autocrítica. Um regime salutar. Por que é salutar? Porque nós fazendo essa introspecção de autocrítica, nos colocando como se fosse na frente de um espelho, para observar o que precisa ser modificado, ser melhorado, né? Muitas vezes nós não fazemos, podemos dizer, na maioria das vezes. Não é verdade? É suscetível a todos nós acontecer isso aí. E ele ainda diz, entrar no calamitoso desequilíbrio por efeito de capricho momentâneo. Olha aí. Capricho momentâneo, que está muito ligado à nossa personalidade, né? Aquilo que nós estamos alimentando somente por capricho. Não vai ser benéfico, não vai trazer nenhum auxílio para nós nem para o nosso próximo. É somente para nós nos sentirmos mais acima das pessoas, nos vangloriar de nós mesmos, né? Esse é o capricho. Porque quando nós temos um sentimento fraterno, um sentimento de modéstia, de simplicidade, esse capricho já não precisa realçar tanto, né? E então, nós temos que ter um discernimento. Esse capricho de que Emmanuel está se referindo está trazendo para nós a mensagem da nossa personalidade. Temos aquele capricho nas coisas que nós realizamos no trabalho cotidiano, que é um capricho pela nossa habilidade, pelo nosso desejo de realizar o melhor. A gente lembra das lições da escola, quando a professora nos falava, capricha na letra, capricha nessa redação, não é certo? Então, é um capricho que é benéfico. Agora, esse capricho que Emmanuel está se referindo é justamente aquele capricho de nós querer elevar a nossa personalidade acima das outras pessoas, nos destacar, nos sentir mais importantes. Não é isso? E então, é para nós motivo de reflexão e uma tomada de atitude. Nós estamos em plena transição planetária. Podemos dizer, estamos nos últimos momentos para chegar ao mundo de regeneração. E então, aquela frase de Jesus que nós ouvimos no Evangelho, o servo que soube da vontade do seu Senhor e não agiu como desejava o seu Senhor, será rudemente castigado. O que nós estamos percebendo agora, nesse momento de transição planetária? Quantos espíritos encarnados e desencarnados não estão atentos a desenvolver essas lições, essas virtudes que temos no Evangelho?
pensando somente nas coisas transitórias e passageiras, no domínio do poder, da luxúria, da riqueza, dos prazeres temporais. Vai chegar um momento em que tudo isso aí vai perder o sentido. E assim como aqueles exilados que nós vemos lá nas obras de Emmanuel, os exilados do sistema Capela, eles foram degredados. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala. Foram espíritos rebeldes que não se adequaram à transformação do planeta. Assim como hoje a Terra está nessa fase de transformação. Então aquele grupo de espíritos foi exilado para o planeta Terra, que na época era um mundo primitivo. E hoje, nessa transformação que está havendo, e que, quando nós menos esperar, já estaremos em regeneração, no plano de regeneração, temos que estar na mesma sintonia das práticas do mundo de regeneração. Caso contrário, nós seremos convidados a habitar um planeta inferior ou igual ao de expiação e prova. Não vamos sair da nossa condição de espírito sofredor. Porque o mundo de regeneração já é um mundo onde o bem prevalece. O mal, a maldade, não vai ter campo neste mundo. E então nós temos que começar agora, sem perda de tempo. Não é? É por isso que a doutrina espírita vem, como diz, vamos buscar aqui as palavras de Allan Kardec. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. E pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. E então, com essas palavras, nós encerramos aqui os comentários com o desejo de que realmente nós possamos aproveitar. Que essas lições possam fazer parte do nosso dia a dia e oferecermos o melhor de nós em favor daqueles que ainda estão tendo dificuldades com relação aos ensinamentos de Jesus, ao despertar para a verdade, conforme nos seja inspirados. Se nós buscamos na oração, na meditação, sempre nós vamos estar inspirados. Porque a oração, a meditação, cria esse ambiente favorável para absorvermos, através de uma forma intuitiva, a mensagem do plano espiritual, do plano superior, em que nós poderíamos usar palavras, atitudes, junto das pessoas no dia a dia. Estaremos também contribuindo para esse plano de regeneração, não é? E então nós ficamos por aqui e que essas lições possam continuar em nossos pensamentos, continuar em nossos sentimentos, para que nós sejamos bons trabalhadores, bons servos nesta seara de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso? E agora nós vamos para o momento de vibração. Orar, vibrar, irradiar as nossas energias. Vou pedir licença para me tomar uma aguinha, dá licença. E então,
buscando a sintonia com os bons espíritos, com os nossos mentores, nossos anjos guardiães, mentalizando o médico das almas, nosso Senhor Jesus Cristo. E as palavras que nos renovam a esperança e a confiança. Vinde a mim, todos vós que sofreis, todos vós que estáis sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu sou o grande médico das almas. Que essas palavras de nosso Senhor encontrem campo em nosso mundo íntimo e as energias que estaremos criando com o pensamento e com o sentimento fraterno possam ser direcionados aos irmãos sofredores, mentalizamos agora um ambiente hospitalar, mesas cirúrgicas, equipes de médicos e enfermeiros empenhados a salvar vidas. Essas equipes de encarnados sendo assistidas e orientadas pelas equipes de trabalhadores da seara de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde se realizam aquilo que as pessoas chamam de milagres. Mas é um acréscimo de misericórdia. Da mesma forma, nós vamos mentalizar as enfermarias, pronto-socorro, em todos esses ambientes, as energias da paz, da luz de nosso Senhor, envolvendo esses irmãos. Vamos agora às clínicas psiquiátricas, aos manicômios, hospícios, sanatórios, com a mesma necessidade, ou talvez com maiores necessidades ainda, por se tratarem de pacientes encarnados e desencarnados. Muitos estão sendo escravizados por entidades ignorantes, perversas, malfazejas. Por isso, o desequilíbrio mental e emocional, os distúrbios de toda ordem, mas as equipes de socorro lá estão,
também trabalhando com os especialistas da saúde aqui no campo físico. E as energias do Mestre Divino, do Médico das Almas, que é nosso Senhor, acalentando esses corações, renovando-lhes as disposições. Senhor Jesus, por esse trabalho tão confortador dos teus missionários, por essa dedicação, por esse amor incondicional a todos nós, as nossas vibrações de gratidão, de paz, envolvidos nessas energias da espiritualidade amiga, benfazeja. Te pedimos também por aqueles que estão nas casas de repouso, nos asilos. Senhor, em todos os lugares aonde há uma necessidade, há um desconforto, o amor do nosso Pai se faz presente. Por isso, a nossa confiança nessas equipes de socorro, pedindo também pelas creches e orfanatos, penitenciárias e presídios, que a tua luz possa iluminar todos esses ambientes, que a tua paz acerene os corações atribulados, Senhor. Divino amigo, nós agora queremos pedir pelas nações que estão em conflitos, pelos dirigentes dessas nações, pelo povo que sempre é o mais oprimido nesses conflitos. Ilumina e proteja, Senhor. Pedimos também pela nossa pátria, nosso abençoado Brasil, o nosso povo, que tenhamos perseverança no bem, confiança na nossa capacidade e fé no futuro de todas as nações, já almejando esse plano de regeneração, Senhor. Divino amigo, finalizamos pedindo pelos nossos lares, pelas nossas famílias, nossos entes amados, tua proteção, teu amparo e as energias benéficas para nos renovar à disposição em busca desse manancial que é a caridade
sendo praticada em todos os lances da nossa existência. Divino amigo, que a tua paz, a tua luz permaneça em todos esses lares, em todos esses corações. E lembrando tuas palavras, para encerrarmos nossos momentos de oração, quando tu nos dissestes: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus, aquela que o mundo não pode dar. Não turbe vosso coração, não se receie. Eu estarei convosco até o fim. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, finalizamos aqui com muita gratidão pela companhia de todos, pedindo a Deus e a Jesus que ilumine e abençoe cada um de vocês. Muita paz. Lembrando que amanhã nós teremos o Evangelho Redivivo, com a permissão de Deus. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus.